Olá, mais uma vez estamos aqui para trazer informação, conteúdo de qualidade e um conteúdo que com certeza você vai aproveitar muito, porque esse bate-papo com a doutora Renata Barbosa Hagemann, aqui de Joinville, ela é neurologista, vai ser tudo de bom. E eu catei assim, ó, no laço, porque quando eu vi que ela era uma apaixonada pelo tema que hoje em dia, principalmente, está tão em voga, eu já falei, a Renata vai ter que conversar comigo. Ainda mais que ela é mineira. E é um prazer estar aqui, Fabiola. Tudo bom que deu bom, certo, querida? né? Que Obrigada bom. pelo convite. E, assim, para falar de um tema que eu realmente adoro falar, né? Que é a insônia. E se a gente for pensar, 1/3 da população tem insônia. Sério? Então, aqui, eu, você e quem está filmando, um dos 3 tem. Olha, eu vou Né? dizer que Pra eu gente acho que ela pensar tem razão. que 1 em cada 3 tem. Então, ou você tem, ou você mora com alguém que tem, ou você conhece alguém que tem. É fato. É fato. É fato. Né? É estudo, já é comprovado. Estudo. No Brasil, são 73 milhões de brasileiros com insônia, o que dá ali cerca de 32% da população. É Né? muita Então, assim, 32%, gente. 1 em cada 3 Tem. tem. Bom, então você que está nos assistindo provavelmente é um dos que tem, ou conhece alguém que tem, ou dorme com alguém que tem. que tem. Por quê? O que causa essa insônia, além das neuras do dia a dia, das preocupações? Tem alguma coisa fisiológica que acontece? Tem. Me explica tem. tudo, porque eu não sei nada disso. Vamos explicar. Ai, que né? delícia. Estamos aqui para isso. Então, a insônia, ela não aparece do nada. Né? Então, a pessoa, geralmente, ela já tem algum fator que é predisponente. O que é isso? Ela tem ali algum componente genético, hereditário mesmo, tem famílias de insônias. Sério? Né? Gente, então, nunca imaginei ela isso. pode ter ali um componente genético ou mesmo alguma característica individual mesmo. Por exemplo, aquela pessoa que ela vive num estado mais de hiperalerta constante, como se ela fosse ou lutar ou fugir constantemente. Sei. Né? Isso são fatores predisponentes. Simplesmente por ter isso, não significa que a pessoa vá desenvolver a insônia, mas ela tem uma predisposição. Entendi. E aí, em algum momento da vida, acontece algum fator estressor, que pode ser ou ruim, ou mesmo alguma coisa boa. É o gatilho. Que é um gatilho para aquela insônia ali começar a aparecer. E aí surge ali uma insônia aguda, que pode durar ali dias, semanas, e se resolver. E esse gatilho, ele pode ser nasceu um filho, teve alguma perda, teve alguma promoção no trabalho, que assumiu mais responsabilidades. Então, assim, não necessariamente são gatilhos Coisas ruins. Uhum. Mas alguma coisa que acabou perturbando ali, né, aquele estado, e a pessoa começou a ter mais dificuldade para dormir. Então, aí eu te pergunto assim, qual é o limite entre eu tô com uma insônia temporária e eu tenho insônia? Depois dessa insônia aguda, ela pode se resolver ou ela pode acabar virando a insônia crônica, né? A gente vai chamar de insônia crônica aquela insônia que a pessoa tem durante pelo menos 3 vezes na semana por pelo menos 3 meses. A partir daí, a gente já considera que essa insônia já é crônica, tá? E o que leva, né, essa insônia a se cronificar ali em algumas pessoas? Insônia tem muito a ver com comportamento, né? Então, muitas vezes, a pessoa ali, para poder tentar resolver aquela dificuldade que ela está para dormir, ela acaba tendo ali algumas atitudes no dia a dia, ou mesmo ali durante a noite, quando ela acorda no meio da noite, ou está ali na cama fritando sem conseguir dormir. Fritando, é essa bem expressão, fritando. guria. É que nem bolinho, né? Vira para cá, vira para lá, igual né? bife, né? Fritando ali na cama, não consegue dormir e não sai da cama, fica ali insistindo. Esse é, inclusive, um tipo de comportamento que é um facilitador para essa insônia se cronificar. Então, a pessoa acaba ali tendo vários comportamentos ou mesmo algumas crenças ali que são mais disfuncionais que contribuem para essa insônia ficar ali cada vez mais crônica.
E aí passa do dia, semanas, para meses, anos, né? E vai só virando uma bola de neve, né? E a insônia, geralmente, ela não vem sozinha. Junto com a insônia, começa a vir também a ansiedade, aqueles pensamentos ruminativos, quando a pessoa deita. Então, fica um looping de pensamentos, né? E a pessoa não consegue sair daquilo. Às vezes, a pessoa já começa a ter uma ansiedade de antecipação, porque, eu vou dormir, eu já sei que eu não vou conseguir, eu vou deitar, mas eu já sei que eu não vou conseguir dormir. Então, ela já fica ansiosa antes de dormir. Aí não dorme antes mesmo. de deitar, porque já vai pensando que não vai conseguir dormir. Aí vai deitar, começa a fazer conta. Porque se eu não dormir pelo menos 8 horas, amanhã eu não consigo fazer nada. E aí aquilo só vai aumentando cada vez mais a ansiedade e virando essa bola de neve. Sabe que tem uma expressão que uma pessoa que eu conheço muito próxima fala assim: minha cabeça não para de pensar. Porque a insônia desperta, vamos dizer assim, é o gatilho para outros transtornos também? Sim. Ou o transtorno que é o gatilho para a insônia? É bidirecional, na verdade. Tá, é aquela que uma coisa leva a uma e uma leva a outra. Entendi. Né? Então, assim, é bidirecional. Quem tem insônia tem uma propensão maior a ter tanto ansiedade quanto sintomas depressivos. E quem tem ali esse quadro, né, de ansiedade tem maior propensão a ter insônia. E uma coisa retroalimenta a outra. Uma coisa piora a outra. Sim. Então, a gente acaba que sempre tem que abordar tudo junto. Entendi. Né? Tá. Não adianta falar, vou tratar a insônia e não pensar nas outras certo. coisas. E o contrário também. Bom, você como neurologista e especialista em sono e insônia, na verdade, é capaz de tratar tudo junto e misturado, porque vai para a área da psiquiatria um pouco também, né? Vai. O neuro acaba que sempre... Né? Tem essa pegada aí junto também, né? Muita gente, inclusive, às vezes tem até um pouco de preconceito de procurar o psiquiatra em algumas situações, acaba procurando o neuro. A barreira de entrada, às vezes, é menor. Então, o neuro ele tem que estar preparado para atender essas questões também. Você também é apaixonada pela psiquiatria? Eu confessar uma coisa. Quando eu passei para o vestibular a primeira vez, eu passei para psicologia. Lá em Minas, no FMG. E aí eu ainda estava muito na dúvida de para que lado que eu ia e tudo. Tinha feito para medicina em alguns lugares e na UFMG eu tinha feito para psicologia e passei. Olha só. Mas quando eu passei, eu decidi, né? Fui a algumas aulas, eu vi assim, não era psicologia meu caminho. Gosto muito, até hoje gosto muito, tanto que acabei indo para insônia, para terapia cognitivo-comportamental, para insônia e tudo. Mas com um cuidado que já é um pouco diferente, né? Dentro da medicina. Né? Ô, Renata, o que você me diz, então, por exemplo, tô fritando na cama. Qual é a pegada? Eu levanto e falo, então tá bom, não vou dormir agora, então eu vou fazer outra coisa. Acendo a luz e vou para a vida. Continuo tentando. Conta, o que se faz? Então, tá tentando dormir, né? Aí a cabeça começa ali um looping, né? A pessoa começa a fazer conta, vem um pensamento passando pro outro. Nesse momento, né? A gente tem algumas estratégias para o antes também. Mas para este momento, né? Primeiro, tentar fazer algum exercício de respiração, né? Então, para ter uma âncora física ali, na hora que os pensamentos vierem, ela ter uma âncora física, né? Pode até colocar a mão no tórax, no abdômen, para sentir mesmo ali o movimento respiratório e tentar concentrar naquilo, né? Então, os pensamentos vão vir, mas deixa vir, foca na respiração, que aí eles já vão indo embora. E com isso, ir tentando buscar um estado ali de mais relaxamento. Isso já vai ajudar. Tá ali, passando 10 minutos, 20 minutos, começou a ficar frustrado de não conseguir dormir, não é para ficar fritando na cama. Não. É para sair da cama. Tá? Isso é importante, essa dica, hein, gente? Então, nesse momento, ao invés de ficar ali insistindo, não, vou ficar aqui parado, né? Igual uma múmia, que o sono vai vir. Não vai vir.
Desse jeito não vai vir. Porque esse estado, ele vai só se retroalimentando. Porque vai virando uma noia, né? Vira uma bola de neve mesmo. Tá Então, certo. assim, começa... É o equilíbrio ali do sistema nervoso simpático, parasimpático. O simpático é aquele que deixa a gente muito alerta, muito em estado de alerta. Sei. E quando a pessoa está assim, acaba muito retroalimentando esse sistema. Então, tem que sair dali para poder quebrar isso, né? Então, sai, senta ou numa poltrona mesmo ali no quarto, do lado da cama, ou mesmo muda de ambiente, senta na sala. Pega um tudo, livro. sem acender muita luz. Então, é luz mais indireta, de preferência luz mais amarela. Celular, nem pensar. Nem pensar. É mais a luzinha ali do abajur, aquela luz mais indireta mesmo, tá? Até evitar de acender muita luz na casa. Então, vai andando assim meio no escurinho e com luz mais indireta mesmo. Pega alguma coisa, né? Para ler, né? Então, um livro. Para quem é da reza. Para quem é da meditação, medita. Né? A fazer exercício de respiração. Às vezes, até alguma música pode ajudar. Mas alguma coisa que seja mais calminha. Que não vá alertar mais ainda a pessoa. Tipo, né? Vou tomar um banho para ver se eu relaxo. Vou tomar um café, nem pensar. Nem pensar, né? Comer também não é bom. Eu ia te perguntar isso, Comer porque tem nessa gente que hora fica com insônia, vai atacar a geladeira, né? Comer também não é bom, porque o alimento, a gente tem, o nosso cérebro, ele tem, né, o relógio central lá dentro do cérebro, que ele regula esse nosso ciclo, esse nosso ritmo circadiano, né? De ficar acordado durante o dia e de dormir durante a noite. E além desse relógio que é lá no cérebro, a gente tem alguns vários reloginhos no nosso corpo. Então, na pele, no estômago, no intestino. Então, que são os relógios periféricos. E aí, nós temos os Zeitgebers, não sei nem se eu falo certo essa palavra em alemão, mas que são os sincronizadores externos, que aí eles ativam esses reloginhos que vão ajudar a sincronizar esse nosso relógio central. Então, através desses sinalizadores, por exemplo, a luz é o principal sinalizador. Então, a luz lá, logo no início da manhã, a luz durante o dia, ela é um sincronizador que vai contribuir para sincronizar esse ritmo biológico de uma forma benéfica, né? Tipo, dia tá na hora de acordar, né? Então, a luz, ela é o nosso principal sincronizador aí desse relógio biológico. Mas se ela for na hora errada, ao invés dela ajudar, ela pode atrapalhar. Entendi. Então, essa luz lá na madrugada não é a hora dela. Entendi. Né? Então, pensa lá no Homem das Cavernas. Não é a hora de luz. Então, essa luz lá na madrugada, ela vai piorar, porque ela vai dar um sinal errado lá para esse nosso relógio. Sabe que uma vez, não lembro, muitos anos já, alguém me falou que quando você acorda e acende alguma luz, ou uma luz no celular, ou uma luz, qualquer luz, você demora depois cerca de 1h30 para retomar esse escurinho, vamos dizer assim, a hora de dormir. Então, se você acorda na madrugada, sei lá, 2h da manhã, ou se você ainda não conseguiu dormir, vai para a geladeira, aí tem a luz da geladeira, tem a luz da cozinha, aí luz. É só 1h30? Isso é fato ou é crença? Não tem como a gente saber tão certinho assim quanto tempo. O que a gente sabe? Que vai atrapalhar essa sincronização toda. Porque a gente tem a melatonina, né? O hormônio ali do sono que virou moda. Sim, né? E aí depois eu quero te perguntar disso também. Mas a gente produz a melatonina, né? A gente tem a melatonina ali endógena. E ela, na verdade, não é nem um hormônio do sono, ela é o hormônio do escuro. Porque ela é produzida quando fica escuro. E ela vai justamente ajudar a sincronizar esse nosso relógio ali interno, que sinaliza que de noite é hora de dormir, que de dia é hora de ficar acordado. Eu nem marco gravação de manhã, porque de manhã eu durmo. Existe mesmo esse relógio biológico, tem a ver com a produção de melatonina? Ou não, o que tem tudo a ver. Algumas pessoas, isso a gente chama de cronotipo, né? Que é a forma como o relógio de cada pessoa funciona, né? Então existe mesmo. Existe mesmo. Então, tem as pessoas que tem um cronotipo, que é mais vespertino,
que é esse seu, o meu, Aham. né? Que fica ali super bem à tarde, à noite e de manhã não é ninguém, né? É Não bem adianta isso. querer que vá dormir 8, 9 horas, porque não vai Não conseguir, vai, não dá. né? Bem isso. Agora fala para ficar acordada até tarde, tudo vai tranquila, funciona bem, rende super bem à noite, para estudar, para trabalhar à noite, rende super bem. E para acordar de manhã é aquela dificuldade. Esse é o cronotipo ali mais vespertino, né? O oposto dele é o cronotipo matutino. É aquele que acorda 5 horas da manhã, pulando da cama, feliz, cheio de energia. Isso me irrita. E 8 horas da noite, Buf! já sai de fininho, vai dormir. Não é? Geralmente um casa com o outro, Ai, meu Deus, né? O matutino e o menina. vespertino. Tem Ou- muito casal que É isso fica mesmo. difícil para se encontrar ali Aham. nesse relógio biológico. Verdade. Então, 25% da população é matutina, 25% é mais vespertina. Os outros 50% estão ali no meio do caminho. São normais. Estão ali no meio do caminho, que é um cronotipo que é mais intermediário, tá? E esse intermediário, ele tem mais facilidade para se adaptar. Então, vai ter um trabalho, alguma coisa que tem que ficar acordado até mais Beleza. tarde, ele se adapta melhor. Tem que acordar mais cedo, ele também se adapta melhor. Qual é o horário melhor para ir dormir? Varia do Pessoa. do cronotipo da pessoa. Então, a ideia é você respeitar esse seu relógio biológico. O ideal é respeitar, cada um respeitar o seu ritmo. Mas a gente vive em sociedade, né? Trabalha, estuda, Sim. e a gente tem os horários da sociedade ali que todo mundo vai seguir. E aí a gente fica lutando muitas vezes contra esse relógio biológico. Algumas pessoas até já meio que se esqueceram. Aham. Às vezes no período de férias, Aí dá uma relaxada. que não fica tanto ali com tanto compromisso, com tanto horário, tudo. Às vezes a pessoa começa o relógio dela regular. Entendi. E aí ela vai percebendo, o meu horário bom é esse. O meu horário bom de dormir e de acordar é esse. Às vezes ela tem essa percepção maior nas férias. Na época da pandemia aconteceu isso também, que as Muito, pessoas, né? Então as pessoas começaram ali a ter um sono mais livre, né? E aí foi regulando mais com esse relógio biológico. E os remédios? Os remédios. Isso daí é um pepinaço, né? E é um problema de saúde pública. Não é? Né? É uma epidemia mesmo ali em relação à insônia. O que acontece? Pensa bem. A insônia, ela levou ali meses, anos para se desenvolver. Né? Não foi do dia para a noite. Ela tem muito a ver com a questão de comportamentos, de hábitos, né? Então, não vai ser uma fórmula mágica, uma pílula mágica, né? Que de repente ali, foi no médico e ali no finalzinho da consulta, doutor, não estou conseguindo dormir, já ganhou uma receita. Ou pegou um remédio ali do tio, da mãe, do vizinho, não estou conseguindo dormir, toma esse aqui. Tomou. O que acontece? Aquilo vai se replicando, vai virando uma bola de neve, cria dependência. Além de criar dependência, é fato que vai precisando de cada vez maiores as doses? Vários medicamentos dão esse efeito de tolerância, né, que a gente chama, que vai precisando de dose ali cada vez maior, e a pessoa começa a ficar dependente deles, além dos efeitos que podem ter ali no organismo, né, de aumentar risco de queda, né, e lembrando principalmente nos idosos. Sim. De ter ali, às vezes, né, uns efeitos colaterais meio esquisitos, de sonambulismo, da pessoa acordar e fazer coisa que não se lembra. Efeito na memória, na concentração. E lá na frente uma demência ou não? Alguns desses medicamentos têm Sim. esse efeito que a gente sabe que eles têm essa piora na cognição ali na memória, no uso deles a longo prazo, né? Então, o que eu estou falando isso? Para frisar isso, não é uma pílula mágica que vai resolver de uma hora para outra a insônia. Mas naquele momento as pessoas ficam enlouquecidas? Naquele momento as pessoas ficam enlouquecidas. Então, algumas vezes remédio pode ser necessário. Tá? Por um curto período para de tempo. uma insônia aguda, né, em algumas situações pontuais. Tem algumas medicações que são mais seguras do que outras. A gente tem que ver qual o perfil daquele paciente. Às vezes pode ter contraindicação a algum tipo, né? Então, não é saindo tomando o remédio do coleguinha de qualquer jeito, né?
Como isso é comum, né, Renata? É muito comum. Não, e eu fico pensando assim que a pessoa vai entrando num parafuso, assim, numa noia, numa neura, de que ou tem que tomar aquele remédio, tem que tomar essa dependência. Quando a pessoa fica dependente ali da medicação, ela vai vendo a cartelinha acabando, ela já vai ficando ansiosa. Isso, menina do céu! Aí já começa a ir em 1, 2, 3, marcar um tanto de médico, em cada um que vai, pega uma receita. Não é só em filme que acontece. Não é só em filme que acontece, pelo medo de ficar sem, né? Então, assim, para tratar de verdade a insônia, a gente tem que ir lá atrás, quando eu estava explicando, naqueles fatores que fazem a insônia se perpetuar. Entendi. Né? A gente tem que trabalhar em cima deles. Então, é trabalhar em cima de comportamento, de hábitos, para poder conseguir ir reaprendendo, né? A pessoa ir reaprendendo mesmo a como que dorme. Entendi. Né? E isso você acha assim que a pessoa, ela consegue? Consegue. Você tem esses resultados? Sim, sim. Por isso que Porque deve ser uma vitória, né? Para um médico, imagina, o paciente chegar lá enlouquecido, não consigo dormir, não consigo... De repente, esse tratamento, né, que é considerado o tratamento padrão ouro para o tratamento da insônia. O que é isso? É aquele que nos estudos foi o tratamento considerado o mais indicado, o mais eficiente, o com menos efeito colateral e que vai realmente resolver o problema ali, que é a terapia cognitivo-comportamental para a insônia, tá? Não dá para falar em tratar de verdade uma insônia crônica sem abordar a terapia cognitivo-comportamental ali para insônia, tá? Porque ela vai agir exatamente em cima daqueles comportamentos que fizeram a insônia se perpetuar, agir em cima dos hábitos ali da pessoa, porque não é só na hora de dormir, é durante o dia também. Às vezes faz tudo errado durante o dia e chega de noite e quer simplesmente desligar. Não é on-off. Não funciona não assim. Dá, né, gente? A gente não funciona não assim, né? Eu vi um texto de uma vez do Carpenejar, né? Que ele fala assim, que as pessoas elas desaprenderam de ir desacelerando por etapas. É verdade, né? É fato. Não é simplesmente o interruptor de liga e desliga. Tem que ter um período ali de descompressão, de ir relaxando, de ir reduzindo estímulo, né? Se preparando para o momento de dormir. Para o momento de dormir. Eu já ouvi bastante sobre isso, né? Mas muitas vezes é meio difícil. Por exemplo, eu que trabalho com eventos, né? Eu vou, às vezes é meia-noite, estou com as 4 bocas do fogão ligado, cheguei do evento, estou com fome, meu marido quer comer, e aí vai até baixar aquela adrenalina toda. Menina do céu, mas baixa, né? Ok. Baixa. Mas tem gente que não baixa, né? Tem gente que vai ficando. E depois, assim, uma coisa que eu queria abordar. Essa criançada jogando videogame na madruga, né? Menina, isso também é uma loucurada. Né? Porque eles vão pegando pessoas de outros países com outros fusos horários. Não tem horário mais. Menina, né? Então, assim, à medida que foram surgindo, né? Aí vamos pensar lá desde o Homem das Cavernas de novo. À medida que ao longo da linha do tempo ali foram surgindo outros apelos para ficar acordado depois que o sol se pôs. Então, lá, desde o advento do fogo mesmo, né? Aí, ao longo do tempo, veio luz elétrica, veio a indústria funcionando durante 24 horas, o mercado financeiro funcionando durante 24 horas, televisão. Antigamente, televisão acabava meia-noite. Isso, eu lembro. Lembra disso? Da minha época, eu sou Ficava risquinho de arco-íris que encerrava a programação. Agora hoje não. Qualquer hora que você liga, passa até desenho. Você vê, né? Então, assim, até estimulando as crianças ficarem acordadas. Então, com isso tudo, aí veio internet, celular com internet, né? Isso tudo são estímulos ali para, né, mais apelativos para a pessoa continuar acordada, né? Vem ali os streamings com séries, com filmes a qualquer hora. Pois é. Né? E aí vai emendando um no outro. É mais interessante que dormir. 1000 né? vezes. E o sono durante muito tempo, né? Aquela história, enquanto você está dormindo, fulano está trabalhando. Enquanto você está dormindo, fulano está estudando. Você não consegue as coisas na vida porque você fica só dormindo. Então, a pessoa que dorme, ela
foi tida como preguiçosa. Verdade. Né? Não, que o bom para ser produtivo é aquela acordar pessoa cedo. que acorda cedo, Deus ajuda quem cedo madruga, e dorme só 4 horas por noite que tá bom. Não tá bom. Né? Não tá bom. Quantas que fica bom? Varia conforme a idade. Tá. Né? Então, para um adulto, de 7 a 9 horas de sono ali por noite, tá? E isso varia um pouco também, claro que a gente não é tão rígido assim, isso é uma margem assim, populacional, varia com o nível de atividade da pessoa, né? Então, se é uma pessoa que ou se exercita mais, ou que tem algum trabalho assim, muito ativo, tudo, pode ser que ela precise de um pouco mais. Se é uma pessoa com um trabalho, né, que fique... não se exercita tanto, algum trabalho mais monótono, e não só exercício físico, mas mental também cansa, né? Talvez ela precise ali de um pouco menos, mas numa média entre 7 e 9 horas de sono para um adulto. Mínimo 7. Mínimo 7, gente. 7. Escreve aí, ó. Quem é que consegue dormir 7? Eu sempre precisei de 9. Eu achava eu isso acho um número máximo. ótimo. Eu acho 9 um número ótimo. Eu me vangloriava. Eu fico bem com 7, mas eu acho 9, assim, a cereja do bolo. Ai, não consigo mais. Não consigo. Eu acho que quanto mais idade, menos você dorme ou mais você dorme? Não. Com o passar da idade, aí esse número de horas de sono por noite, ele reduz um pouco, tá? Então, vai ali de 6 a 8 horas, pois assim. Que coisa chata. À medida que fica mais idoso. E também no idoso tem outra coisa que muda. O idoso ele tende a ficar mais matutino, né? Então tende a querer ir para a cama mais cedo e acordar mais cedo. E o sono ali durante a noite ele tende a ser mais superficial. A arquitetura de sono do idoso é diferente, né? Que é passar ali a noite durante as diferentes fases do sono, tá? Isso não significa que é um problema. Não? Não significa só que aquele cérebro envelheceu, ele precisa daquilo agora. Entendi. Daquela forma é o suficiente para ele. De novo, tem que respeitar o seu corpo. Respeitar o seu corpo. Mas aí, o que acontece? O idoso começa a ir dormir 8 horas da noite, aí chega ali 4 horas da manhã, ele já acordou, e a casa ainda não acordou. O dia na rua ainda não começou. Aí vai dando aquele desespero. E aí ele já começa a ficar, porque eu não durmo. Só que foi dormir Só que tão ele cedo, dormiu, né? Às vezes ele está dormindo, ou às vezes dormiu durante o dia, e o que dorme durante o dia soma, né? Então, às vezes ele acha, não estou conseguindo dormir, mas, na verdade, se você for avaliar ali pelo tanto de horas, está dormindo tá até tudo um tanto certo. ok. Deixa eu te fazer uma outra pergunta importante. A pessoa que tá lá doente, né? Qualquer doença, deixa dormir que melhora. É fato ou é crença? O sono, ele tem um papel, assim, é fato. É fato. Né? Porque o sono, ele tem um papel que ele é muito importante na nossa restauração mesmo, né? Tanto na restauração mental, psicológica, de restauração ali até das emoções mesmo, né? A gente consegue trabalhar traumas, trabalhar as emoções enquanto está dormindo. Tá? E de restauração física também, dos próprios tecidos, então de renovação celular, de formação de músculo. Então, às vezes a pessoa está lá malhando, não ganha massa muscular, às vezes não está dormindo. Então, o que ganha mesmo é dormindo. Não, sério? Nunca imaginei isso? Sim. Então, assim, durante o dia, ali, quando a pessoa vai na academia, faz exercício, tudo, na verdade, ela faz microlesões ali musculares até, né? Não é ali que ela está formando músculo. Ela vai formar músculo durante o período de recuperação, principalmente durante o sono. E aí é importante ter um sono ali de qualidade para ter essa boa recuperação, essa boa formação muscular. Durante o sono, a gente tem também a questão da imunidade. Né? Então, que é um shot da imunidade, um soro da imunidade, a gente já tem de graça, é dormir. Tá? Isso vai ser muito mais efetivo, esse dormir em quantidade, qualidade e regularidade, do que qualquer suplemento, assim, sem... A pessoa está com deficiência, com deficiência mesmo é uma coisa, mas não. Eu quero, para melhorar minha imunidade, o que eu posso fazer? Dormir bem. Olha aí, gente, tá vendo? Eu sabia que esse bate-papo ia ser maravilhoso, eu tinha certeza.
Melatonina. Era tudo que você queria ouvir, que pode dormir à vontade. Pode, é coisa pode boa. dormir Todo mundo à fala assim, vontade. meu Deus, você é muito dorminhoca. Assim, a gente tem que prestar atenção. O sono em excesso, Daí... às vezes, também pode ser um problema. Sim, mas aí eu acho que a própria pessoa já entende, né, que virou um problema quando ela dorme demais, Nem Não? sempre. Às vezes a pessoa acha, não, eu durmo super bem, se eu encostar eu durmo. Não, aí o pai complicou, né? Esse, se eu encostar eu durmo, é um sinal de alerta, que pode ter problema aí. E pode... Principal... É sinal de que a pessoa não está tendo ou sono em quantidade suficiente ou em qualidade suficiente. Então, ou oxigenação no cérebro também, ou ela né? está dormindo pouco ou ela está dormindo mal. E o mal, muitas vezes, a gente suspeita da apneia do sono. Tem disso também. Tem disso também. Que aí dorme, fecha a via aérea, não respira direito, fica toda hora superficializando o sono, não faz o sono profundo mesmo para descansar, para fazer aquela faxina lá no cérebro. E aí, no dia seguinte, fica ali se arrastando e de encostar, dorme. Então, o dormir muito ou qualquer coisa, já encostar e dormir também pode ser um sinal de alerta. Melatonina, porque acho que de uns anos para cá, né? Tem no Brasil. Eu lembro muitos anos que quando a gente viajava, tomava melatonina pelo jet lag, né? Jet lag. Então aí o pessoal ia para fora, trazia, né, horrores, potes de melatonina, porque no Brasil não era liberado até pouco tempo. Que bom que agora é liberado. No Brasil foi liberado na forma, é uma liberação assim, que a gente até questiona muito a forma que ela foi liberada. Porque ela foi liberada como um suplemento alimentar. Então, a legislação em cima disso é um pouco diferente do que em relação aos medicamentos mesmo, né? Então, em relação à bioequivalência, que uma marca tem que ter ali o tanto igual da outra, em relação aos rótulos, tudo, é uma legislação que é menos rígida do que em relação a dos medicamentos mesmo. E ela foi liberada numa dosagem ali de 0,121 miligramas. Que nada, né? É uma dosagem que ela pode até, para algumas pessoas, atrapalhar. Atrapalhar. Atrapalhar, tá? Por ser muito ou por ser pouco? Por ser muito. É uma dosagem que ela é pequena quando a gente quer realmente suplementar, em alguns casos que precisam. Tá. Mas para as pessoas simplesmente acharem que podem sair tomando porque não está dormindo bem, ela já é muito suficiente para atrapalhar. Por quê? A melatonina é um hormônio, ela não é um suplemento alimentar, né? Então, assim, até a nomenclatura aí é uma coisa que a gente questiona que está errada, porque a melatonina ela é um hormônio. Então, ela deve ser tratada como um hormônio. Como um hormônio. Você não vai na farmácia e fala assim, eu vou comprar um hormônio para dormir. Não, né? Não. Né? E tem várias miligramagens, né? Sim. Então, e as pessoas ficam meio que tomando, não deu certo com 1 de 3, toma mais aí vira Acha 6, que é só ir aumentando e tá tudo e certo, né? Qual e melatonina pode dar efeito colateral. Melatonina tem contraindicação. Tem contraindicação. E melatonina não é tratamento para insônia. É só o primeiro paliativo. Nem para insônia, nem paliativo. Ela não é tratamento recomendado para insônia. A melatonina ela é indicada em algumas situações de distúrbios do ritmo circadiano, assim como o jet lag é um distúrbio do ritmo circadiano. Existem outros, por exemplo, um atraso de fase do sono, que às vezes confunde com insônia até. A gente tem o horário ali normal que vai ser liberada a melatonina, que vai sincronizar nosso relógio, que a pessoa vai dormir. Em algumas pessoas, isso começa a ficar muito atrasado, aparecer muito lá para a madrugada, para o final da madrugada. Tá? Isso a gente chama de um atraso de fase do sono. Nesses casos de distúrbio do ritmo, que seria indicada ali a melatonina para puxar esse relógio ali para mais cedo. Tá? Então, essa sim é uma indicação formal legal da melatonina. Nos casos de jet lag ali, né, por um período transitório, para ajudar o relógio a sincronizar mais rápido, né? Porque
se passar alguns dias, o nosso relógio automaticamente ele vai se sincronizar. Só que a pessoa viajou, ela vai ficar uma semana, ela não quer perder a viagem. Não. Né? Então, a melatonina, aí, nesses casos de jet lag, é uma opção ali para ter essa sincronização ali mais rápida. Mas com dosagem certa, em horário certo e com orientação. Então, gente, vocês viram quanta informação preciosa e valiosa a doutora Renata está trazendo para nós? Ela atua em Joinville, ela tem um Instagram apaixonante. Eu acho você maravilhosa no seu Instagram. Ah, obrigada. Qual que é o seu Instagram? Fala aqui para o povo. É doutora.renatabarbosa.neuro. Ela é super ativa, super dinâmica. Tem um consultório aqui em Joinville, né? Onde que é o teu consultório? Meu consultório ele fica no Instituto Atenas, tá? Dentro do Instituto Atenas, ali na Rua Camboriú, no Glória, né? Pode entrar em contato direto lá, ou mesmo pelo meu Instagram, tem o contato lá certinho com a minha secretária, pode falar com a Andresa, que vou atender com o maior prazer. Então, e atende criança também? Só adulto. Só adulto. Só adulto, né? Criança, outro mundo. Né? Criança, outro e depois universo. eu acho que quando você foca, né? Você vira número 1, né? Você consegue realmente absorver tudo o que precisa no mundo para poder tratar o seu paciente, que eu vejo muito isso em ti. E, assim, você tem paixão. A insônia, não dá para a gente pensar, ela não é uma queixa secundária, né? Você abordar a insônia, ela é a queixa principal ali daquele paciente. Então, é uma consulta inteira para falar dela. E, às vezes, nem só uma, são várias. Para a gente conseguir entender o que está acontecendo, o que não está, para poder conseguir ajustar, né? Todos esses hábitos, esses comportamentos. Às vezes, no início, pode ser preciso remédio, sim. Não sou totalmente contra remédio, não. Eu sou contra remédio sem indicação. Sim, claro. E remédios que saem usando do amigo, do vizinho, sem ter uma indicação. E aquela receita que foi passada ali, às vezes, para uma situação pontual. E depois ficou sendo ali replicada, sem saber por quê. Ainda bem que agora tem mais controle, né? Vamos dizer assim, né? Tem um pouco mais, né? Mas eu acho que a gente precisa... né? Até esse nosso papel aqui é também de conscientização, de informar. Lógico, que, eu tomo só umas gotinhas. Não é só umas gotinhas, né? Então... Sim, tem que buscar informação, né, Renata? Eu acho que esse é o principal. Nosso objetivo aqui com o nosso podcast Pode Estar é justamente esse. É informar você daquilo que você tem que saber, né? Informação é vida, minha amiga. Com certeza. E sono é vida. Verdade. Não dá para viver sem dormir. É verdade. Não dá para viver sem dormir. Você está falando uma coisa que é extremamente verdadeira. Sim. Não dá para viver sem dormir. É de verdade. Não dá para viver sem dormir. A gente pode até ali, né? Viver sem muitas outras coisas, mas sem dormir não dá. Não tem como. Não dá. O corpo para de funcionar, o cérebro para de funcionar. Não tem como, né? E para quem tem insônia, acredite que pode sim voltar a dormir bem. Não desiste. Porque uma coisa que a pessoa começa a ficar é sem esperança que ela vai uma hora conseguir voltar a dormir. Pode ter esperança que tratando certo, né, com acompanhamento mesmo ali para isso, que não vai ser do dia para a noite que vai se resolver, ela pode sim voltar a dormir bem. É um processo. É um processo e confie no processo. Ai, amiga, obrigada, querida. Foi ótimo o nosso bate-papo. Passou tão rápido. Pois é, já estamos Já aqui. Dava assunto aí para uma semana. Faremos outros, né? É um prazer, só chamar que eu venho. Tá bom, minha linda, muito obrigada. E é isso, gente, eu conversei com a doutora Renata Barbosa Hagemann. Alemão. Esses sobrenomes que tem que soletrar. Mas o nosso tema de hoje foi a insônia. Ela é neurologista e presta atenção em tudo isso que a gente conversou. E você mesmo pode saber agora se você, de fato,
precisa de uma consulta médica e de uma orientação para voltar a ser feliz, porque sem sono a gente não vive. Obrigada, querida. Beijo. Obrigada, um beijo, um prazer.